aos Gálatas, capítulo de número 6. Aos Gálatas, capítulo de número 6. Leremos os versículos de números 14 e 15. Aos Gálatas 6, 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que era um rito dos judeus, nem a incircuncisão, que era a ausência deste rito, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Podeis assentar. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quando Deus criou o homem no princípio, o criou em 3 dimensões, em 3 partes, se assim alguém quiser dizer. Deus fez o homem primeiramente do pó da terra. Era o seu elemento corpóreo, físico. O corpo do homem foi feito do pó da terra. Inclusive é daí que se deriva o nome homem, que é de humus, que quer dizer terra. O homem foi criado na sua dimensão visível e física do pó da terra. Mas Deus soprou no homem o espírito. Se o corpo veio do pó da terra, o espírito veio diretamente de Deus, do sopro de Deus. E quando o espírito interagiu com o corpo, um terceiro componente se apresentou, a alma. A Bíblia diz que soprando Deus o espírito nas narinas do homem, ele tornou-se alma vivente. A alma é um elemento que se instaura no homem a partir da interação do espírito com o corpo. Nós temos assim uma dimensão animal, física, corpórea, biológica. Nós temos uma dimensão espiritual que veio de Deus. E nós temos uma alma que é sede da personalidade, onde estão alojados os sentimentos, a vontade e também o pensamento. Na verdade, poderia eu dizer que o corpo é o meio pelo qual temos consciência do mundo, para além de nós. A alma é onde temos autoconsciência, consciência de nós mesmos. E o espírito é onde nós temos consciência de Deus. Deus opera no homem através do seu espírito. No cristão, Deus habita no espírito. Deus habita no corpo, mas em razão de o espírito estar no corpo. É no espírito do homem que Deus habita. A Bíblia diz em Provérbios que o espírito é a lâmpada do Senhor. Em Adão, no princípio, Deus fazia morada no seu espírito. Deus falava a Adão no seu espírito. E o homem foi criado para ser uma estrutura hierárquica. O corpo deveria se submeter à alma, à racionalidade. E a alma deveria se submeter ao espírito, onde habitaria Deus. Ele foi criado para ser essa hierarquia.
Quando Deus disse ao homem que deveria ele submeter a si os peixes, as aves, a natureza ao redor, isso incluía o seu próprio corpo, que é partícipe da natureza. O homem participa da natureza pelo corpo e da sobrenatureza pelo espírito. Deveria o natural se submeter ao sobrenatural. Portanto, o homem deveria ter os seus instintos disciplinados pela racionalidade e a racionalidade orientada pela espiritualidade. Mas nós sabemos, irmãos, que o homem pecou, o primeiro homem, o patriarca da humanidade, o cabeça federal da raça humana, o tronco do qual todos nós viemos, Adão, ele desobedeceu a ordem divina, ele violou o mandamento de Deus, e quando isso aconteceu, houve uma desestrutura no seu ser. Primeiramente, ele morreu espiritualmente. Deus disse a Adão que no dia em que ele comesse da árvore, certamente morreria. Quando ele comeu da árvore, não morreu fisicamente, mas Deus disse que no dia em que ele comesse, morreria. Então morreu ele espiritualmente. O Espírito Santo ausentou-se do seu espírito. O espírito humano murchou como um balão que não está mais inflado pelo ar. Ele murcha, ele se apequena, ele perde a capacidade de ficar ereto. Assim também o homem espiritualmente murchou, moralmente encurvou quando pecou contra Deus. Foi separado, divorciado de Deus pelo pecado. E naquele momento, sua razão ficou sem a orientação do Espírito. Seus sentimentos ficaram indomáveis. E sua vontade passou a ficar cativa aos instintos do corpo. E o homem então estava moralmente depravado, caído, arruinado, espiritualmente morto. É esse o estado em que o homem se encontra desprovido da graça salvadora de Deus. Ele não é mais um ser que começa pelo Espírito, que rege a alma e subjuga o corpo. Ele é, acima de tudo hoje, caído, um ser instintivo. E mesmo quando o homem consegue domar os seus instintos mais animais, consegue se disciplinar no comer, na sexualidade, ele ainda assim está aprisionado à avareza, ao desejo por bens que o corpo descobre. Então, irmãos, nós temos dentro da estrutura da civilização humana dois tipos de exibição da queda do homem. A primeira é aquela forma mais brutal, bárbara. São pessoas selvagens, sanguinárias, ou então instintivas, que se entregam à fornicação, ao adultério, à gula, à bebedice, às drogas, aos prazeres mais imediatos. E há aqueles outros que podem até nesta área serem bem disciplinados aparentemente, mas eles vivem, se não em função dos instintos imediatos, em função do desejo por aqueles bens que o corpo apreende, por aquelas posições que no mundo dá visibilidade, por aquela representação estética de beleza que no mundo dá status. Vivem em função do externo, do que o corpo descobre, apreende. E assim o homem, por uma forma ou outra, está se distanciando de Deus, está se apegando ao que é mensurável, ao que é visível, ao que é efêmero, ao que é temporal. Quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando do corpo,
ela está falando desta vida humana fundada naquilo que o corpo apreende. Na verdade, o que há de errado no homem não é o seu corpo, é a sua orientação de vida para aquilo que o corpo apreende. Se o seu corpo tivesse subjugado pelo seu espírito, assim não o seria. Mas o que acontece é que espiritualmente morto, sua alma é domada, subjugada por aquilo que o corpo vê, apreende e se sente por aquilo atraído. Portanto, meus amados irmãos, carne não é o corpo em si, é a vida orientada pelo que é apetecível, pelo que é apreendido pelo corpo. É a vida fundada no efêmero, no passageiro, no visível. Na verdade, a carne se torna um poder que domina o homem quando o homem faz dela razão de sua existência. E o homem caído assim o faz porque ele não tem outra direção a tomar. Ele não pode se elevar a Deus, ele não consegue se elevar a Deus, está espiritualmente morto, separado de Deus. O único resíduo de vida que há no seu espírito é a consciência, a qual ele vai cauterizando por sucessivas ações imorais, das quais ele se sente culpado, mas ignora a culpa, e repetindo a prática daquele mal, ele cala a voz da sua consciência, até se brutalizar por completo. Digo-vos até que pior do que o homem instintivo, que satisfaz os apetites imediatos, é aquele que ambiciona bens que o corpo apreende, posições que dão visibilidade física neste mundo, porque nesta hora entram os pecados mais sutis, que não são o da fornicação, do adultério, mas são o do orgulho, da vaidade, da avareza, da ganância, do egoísmo, da inveja. Estes pecados são demoníacos. Os outros, baseados apenas nos instintos imediatos, são pecados brutais. Mas estes, da avareza, da inveja, da porfia, da soberba, do orgulho, da ganância, estes são demoníacos. O homem, em seu estado natural, ele é animalesco ou demoníaco, mas nunca espiritual. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que o homem nessa condição não agrada a Deus, nem pode agradá-lo. Em Romanos 8, Paulo diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia fala do mundo. O mundo é esse sistema de coisas visível. O mundo é o mundo do quantificável, do mensurável, daquilo que você pode tocar, ver, sentir fisicamente. As pessoas estão aprisionadas ao mundo por sua orientação de vida para o visível, para a carne. O mundo jaz no maligno, a Bíblia Sagrada diz. Esse sistema de coisas jaz no maligno. O Deus deste século é o diabo. A Bíblia não tem boa coisa a dizer sobre o mundo. A Bíblia não tem boa coisa a dizer sobre a carne e não tem boa coisa a dizer sobre o diabo. O diabo fomenta esse sistema mundano. O diabo atiça os apetites da carne. Ele abrilhanta o ouro deste mundo. Ele coloca no homem ilusões e fantasias para ele almejar posições. Ele faz o homem anestesiado, de maneira que ele se esqueça de que vai morrer e de que ao morrer há de perder tudo, que todas as posições e ganhos que aqui tiver perecerão com ele na tumba. Por isso que as pessoas não gostam de falar da morte. Por isso que é tabu o assunto. Porque para quem se afeiçoa a este mundo, terrível é lembrar-se que vai morrer. Mas Jesus veio, irmãos,
para resolver o problema da nossa culpa. Veio também para nos livrar deste mundo, deste sistema de coisas. E Jesus veio para nos libertar da carne, do aprisionamento a este estilo de vida orientado para este mundo, para o visível. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, sendo Filho de Deus e consubstancial ao Pai, fez-se carne e habitou entre nós. Jesus entrou na história humana, mas ele não é da linhagem de Adão. Ele foi gerado no ventre da Virgem por obra do Espírito Santo de Deus. O anjo disse a Maria: o que em ti se gerou é do Espírito Santo. Portanto, Jesus não veio da semente de Adão. Ele não é herdeiro da miséria do patriarca da humanidade. Ele veio para ser o segundo Adão, o último Adão, o pai de uma nova humanidade, o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele veio para criar uma ruptura naquela maldição hereditária e para instaurar uma nova possibilidade, para fazer surgir um novo galho de um tronco que sempre levava ao abismo. Por isso que os profetas diziam que viam subir um renovo como que de uma terra seca. No meio da humanidade adâmica, uma terra seca e árida, da qual nada de bom podia brotar, um renovo surgiu. Meus amados irmãos, de modo miraculoso, de modo sobrenatural, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vida de Jesus começa com um milagre, começa com um milagre. Ele não veio de concepção natural, ele não veio participante da nossa miséria, ele veio através do Espírito Santo. O anjo disse a Maria: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, a virtude do Onipotente te cobrirá, e o ente que de ti há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Jesus não se apegou ao efêmero. Isaías disse: nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Jesus foi o único que pôde escolher com que aparência queria vir ao mundo. Nenhum de nós escolhemos. A Bíblia não diz que ele escolheu a feiura, mas a Bíblia diz que ele não escolheu um tipo de beleza pela qual ele se tornasse atrativo aos homens. Ele não quis ser objeto de admiração pela sua beleza. Nenhuma beleza víamos, nenhuma aparência para que o desejássemos. Ele nasceu numa manjedoura, sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza muitos fossem feitos ricos. Jesus, meus amados irmãos, foi criado em Nazaré, um lugar insignificante. Trabalhou com as mãos, era experimentado nos trabalhos, filho de um carpinteiro. Jesus Cristo entrou em Jerusalém não numa carruagem, mas montado num jumentinho. Ele disse: as raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não se deixou encantar pela suntuosidade do templo como seus discípulos, mas ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus não se afeiçoou às riquezas desse mundo, ele não se afeiçoou à ganância por posição que os fariseus tinham, mas ele viveu à luz do céu, ele viveu sob a orientação e o olhar do Pai, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Ele disse: nada faz o Filho que não vier o Pai por ele a fazer. Ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele disse em João 17: Pai, fiz a tua vontade, completei a obra que me deste para fazer. Jesus, enquanto homem, era obcecado pela vontade do Pai, não pela satisfação terrena. Ele viveu segundo o Espírito, ele andou no Espírito.
E meus amados irmãos, foi justo aos olhos de Deus. Foi o que Adão no princípio deveria ter sido. Mas ele não se fez homem para angariar esses méritos enquanto homem, a fim de dele se avantajar. Ele fez-se homem para obedecer a Deus e sua obediência nos ser imputada, nos ser atribuída. Ele obteve justiça para que essa justiça nos justificasse, para que pudesse ele atribuí-la a nós. E na cruz do Calvário ele tomou sobre si os nossos pecados, levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Ele foi moído pelas nossas transgressões e traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele fez-se pecado por nós. Quando ele rasgou a sua carne na cruz, ele rasgou o véu. Quando ele partiu o corpo, como ele disse na ceia ao partir o pão, ele foi partido por nós. Ele destruiu o pecado em sua carne e assegurou redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ao terceiro dia, meus amados irmãos, ele ressuscitou dentre os mortos. Há uma simbiose, há uma ligação inalterável entre a sua morte e ressurreição. A ressurreição é o testemunho de Deus Pai da validade da morte do seu Filho Jesus Cristo. A ressurreição é uma autenticação de todas as declarações que Jesus fez concernente a si e ao que ele veio fazer. Mas mais do que isso, meus amados irmãos, nós precisamos da ressurreição de Cristo tanto quanto da sua morte. Quando ele morreu, ele nos obteve perdão. Quando ele ressurgiu, ele nos obteve vida. Salvação não é só a remoção da culpa e da condenação, é a chegada da vida divina para o nosso coração, é o reavivado espírito, é o despertar do espírito adormecido. Quando aceitamos Jesus, não apenas nós aceitamos que ele morreu por nós, nós aceitamos-nos mortos em sua morte, porque ao tomar sobre si os nossos pecados e ir para aquela cruz, aos olhos do Pai não era o Filho amado, em quem sua alma se comprazia que morreu, éramos nós. Legalmente, aos olhos de Deus, estamos mortos, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. E o bom de dizer é que essa morte de Jesus por nós, legal por nós, não apenas é de valor simbólico, é de valor espiritual. Por isso que Paulo diz: em nós opera a morte. Quando eu me aceito morto na morte de Jesus, a morte de Jesus opera em mim e destrói o velho homem que antes eu era. Quando eu me identifico com Cristo ressurreto, assumo a sua vida pela fé como minha e digo como Paulo: já estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive mais, agora é Cristo que vive em mim. Então eu revivo com ele. Jesus negou a si mesmo e tomou a sua cruz e veio morrer por mim, e eu também devo negar a mim mesmo e assumir a sua cruz. Meus amados irmãos, a salvação é uma identificação. Jesus assumiu-nos na cruz e lá nós devemos assumi-lo para nós. Jesus ressuscitou para que tivéssemos vidas e devemos assumir a vida ressurreta de Cristo como nossa. Fé é identificação, fé é união com Cristo. Assim como fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, seremos plantados com ele na semelhança da sua vida. Quando o crente arrependido dos seus pecados aceita Jesus como Salvador, ele tem vida. Paulo disse: estávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, o nosso espírito adormecido acorda, o nosso espírito separado de Deus é reunido ao Pai, o nosso espírito que estava murcho ganha fôlego outra vez e passamos a ter a vida espiritual que Adão perdeu na queda. E o crente agora anda no Espírito, vive pelo Espírito, ou seja, nossa orientação de vida não é mais para o que é visível. Nossa orientação de vida agora é para o que é invisível. Buscamos não mais as coisas que são de baixo, mas as coisas que são de cima.
Pensamos não mais nas coisas que são de baixo, mas nas que são de cima. Nossa preocupação não é mais ajuntar tesouros onde a traça rói e o ladrão rouba, mas ajuntar tesouros no céu. Uma nova perspectiva, uma nova visão. Agora nós andamos no mundo seguindo a filosofia do como se. Os que são casados sejam como se não fossem, não porque não amem sua mulher, mas porque a família, embora por eles amada, é amada em Deus. O bem maior é Deus. Se o homem perder a esposa perder o marido, a vida não vai perder o sentido, porque tem o sentido em Deus. A Bíblia Sagrada diz: os que têm sejam como se não tivessem, os que folgam como se não fogassem, os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O crente vive neste mundo como se, irmãos, como se aqui estivesse, porque ele está no mundo, mas não é mais do mundo. O crente agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele pertence a um outro mundo, ele pertence à Nova Jerusalém celestial. Ele passou a ser estrangeiro aqui, peregrino aqui. Ele busca uma outra pátria que está no céu. Sua cidadania está no céu. Sua esperança está naquele que vai descer nas nuvens, tocar a trombeta e chamá-lo ao seu encontro. O crente agora vive sobre uma nova orientação, atentando não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Como diz o apóstolo Paulo, não incomodamos-nos mais com o corromper-se exterior do homem, porque o nosso homem interior se renova dia após dia, dia após dia. Nossa alegria, irmãos, não depende das circunstâncias, ela é inefável e gloriosa, está fundamentada em Deus. Nós temos a paz, mas não como o mundo a dá. Nós temos a paz que excede todo entendimento. O crente tem o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O apóstolo Paulo aqui diz, de maneira clara e categórica, ele diz: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo? Longe de mim gloriar-me na família a que pertenço. Longe de mim gloriar-me na cultura que possuo. Longe de mim gloriar-me nos bens que possuo. Porque ele não vivia mais na carne, irmãos. Aos Filipenses ele diz: se alguém tem de que se gloriar na carne, muito mais eu. Sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseus, aprendi aos pés de Gamaliel, tinha cultura, tinha família, tinha posição, mas ele disse: eu considero tudo isso como nada, para ganhar a Cristo Jesus. Aleluia! Paulo disse: longe de mim gloriar-me nessas coisas, longe de mim gloriar-me. O crente agora não depende mais, irmãos, das circunstâncias, mas ele diz como Paulo: sei passar a escassez e sei ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! O crente agora independe das circunstâncias, porque ele só depende de Jesus, que é a videira e ele é o ramo. Ligado à videira, ele dá muito fruto. A questão é estar em Jesus, e Jesus está nele. Cristo em vós, a esperança da glória. O tesouro do crente da igreja é Jesus. A palavra do crente é como a do salmista: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e não há outro na terra a quem a minha alma deseje. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. E aqui Paulo diz: longe de mim gloriar-me, a não ser numa coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual eu me uni a Ele. Meus irmãos, nós devemos nos unir a Cristo na cruz. Ele não marcou um encontro com você num local paradisíaco, Ele marcou um encontro com você na cruz. Ele marcou um encontro com você na cruz. Você não vai encontrá-lo nos shows de rock, você não vai encontrá-lo nas boates, você não vai encontrá-lo nas festas mundanas, não
vai encontrá-lo na loteria esportiva, você não vai encontrá-lo nas riquezas, você vai encontrá-lo na cruz, vai encontrá-lo na cruz. Por isso que o evangelho é loucura para os que perecem, porque as pessoas nunca imaginariam um encontro marcado na cruz. Jesus quer que você se encontre com ele na morte, não na morte física, mas na morte para o mundo, na morte para o velho homem, para que você possa renascer como uma nova criatura em Cristo Jesus. A vida fundamentada na carne é uma casa construída na areia. Carne é a parte do homem física, de onde lhe veio o nome de homem, que deriva de humus, terra, a casa construída sobre areia, a casa construída na carne. Vem o vendaval, a tempestade e leva essa casa, mas o crente em Jesus é uma casa construída sobre a rocha. Pode vir a tempestade, o vendaval, a chuva, ele vai se manter de pé. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cortada aqui é dos dois lados. Paulo diz: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não tenho mais nada a ver com o mundo. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Meus amados irmãos, este mundo já não é mais o nosso lugar. Este mundo já nos é estranho. Seus valores não são aqueles que nós temos como novas criaturas. Suas prioridades não são as nossas. O mundo está crucificado para o crente está crucificado para o mundo. Na cruz nós nos separamos. Na cruz o cordão umbilical foi cortado. Na cruz nós passamos do reino das trevas para o reino do Filho de amor. Na cruz nós passamos das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, do pecado para a santidade. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Aleluia. A única coisa que leva um crente a gloriar-se é a sua salvação. Ele sabe que tudo aqui é efêmero, passageiro e vil. Sabe que tudo aquilo que há nesse mundo é ilusório. Tudo aquilo que há nesse mundo passa. A glória do homem é como a erva que brota e depois murcha. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. João diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo diz no versículo 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma. Os judeus achavam que tinham privilégios diante de Deus porque se circuncidavam, um rito que Deus ordenara a Abraão. Mas Paulo diz: em Cristo não vale a circuncisão nem a incircuncisão, não vale a presença ou a ausência desse rito religioso. O que vale em Cristo é o ser uma nova criatura. É o ser uma nova criatura. Na cruz o velho homem morre, na ressurreição o novo homem surge. Em Cristo nos tornamos novas criaturas. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, se você vive na carne, se você está espiritualmente morto, se este mundo é que traduz os seus sonhos mais elevados, se sua orientação e estilo de vida é para as coisas que aqui se veem, você está longe de Deus. Mas na cruz Jesus morreu para que os seus pecados fossem perdoados. Ressuscitou para compartilhar a você a vida ressurreta, para trazer vida ao seu espírito, para trazê-lo da morte outra vez, para conciliá-lo com Deus, para que você viva uma vida orientada para o céu, para cima, para Deus, para que você se liberte do efêmero, do temporal, do passageiro e se prenda ao eterno, ao imutável, ao que não pode ser corrompido nem corroído. Você tem que nascer de novo.
E o caminho que leva a isso é a cruz de Cristo. Aceite que Jesus morreu por você. Aceite-se morto na morte dele. Aceite-o vivo no seu coração. Aceite-se vivo nele. Ele em você, você nele. Esse é o segredo da salvação. União com Jesus Cristo pela fé. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Cleito e o irmão Fabiano para virem à frente nesse momento. 201 do cantor cristão. Um rico de noite chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer. 201 do cantor cristão. Rico de noite chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama como eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça muito melhor do que pude eu fazer. Faze as pessoas que estão aqui, que ainda não Te conhecem, de maneira experimental como Salvador, sentirem a gravidade e o horror dos pecados, de uma vida que não está orientada para cima, para Deus, para a glória do Senhor. Desprende-as do laço do mundo e traze-as a Ti pela fé, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu suplico. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas aqui não são crentes ainda? Se você morresse nesse momento,
O tesouro que você tinha é o que você ia deixar aqui. Você não tem nenhuma segurança ou certeza de um tesouro para além da morte em Cristo, porque você nunca entregou a vida a Ele, porque você nunca se uniu com Ele em fé, morrendo para o mundo e vivendo somente para Deus, por um milagre de novo nascimento em sua vida. Mas nessa noite, aqui neste lugar, você ouviu a palavra, você quer abraçar o Evangelho, levante a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia, Deus te abençoe ali atrás. Eu vou pedir que você venha até aqui, irmã, para a gente fazer uma oração por você. As irmãs ali podem acompanhá-la. Onde está a segunda pessoa nessa noite? Deus te abençoe. Vem aqui à frente, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Onde está a terceira pessoa agora que quer aceitar Jesus como Salvador? A terceira pessoa. Você diz: pastor, eu também quero entregar meu coração a Jesus nessa noite. Onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar pela tua vida nessa hora. Aleluia, aleluia. Importa renascer, importa renascer. Onde está a terceira pessoa nessa noite que quer entregar o coração a Jesus? Levanta a tua mão bem alto e alguém te acompanhará até aqui à frente. Amém. Vamos orar pelas irmãs que estão aqui à frente nesse momento. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Ó Deus e Pai, Pai de nosso Redentor Jesus Cristo, que enviou-nos teu Filho, Pai, para na cruz sofrer e padecer por nós, verter sangue inocente pela nossa culpa. Nesse momento, olha para estas vidas que com este ato público de fé proclamam que a fé irrompeu em seus corações para se agarrarem às promessas de Deus e do Evangelho. Apaga-lhes os pecados, traz-lhes perdão, e que se unam a Cristo na sua morte, morrendo para o mundo vil, Senhor, e que também se unam a Ele na ressurreição, para terem, meu Deus, um novo nascimento agora, para o espírito adormecido ser despertado, para que possam andar em novidade de vida, andar no Espírito, orientarem-se para aquilo que vale a pena, para o imperecível, para o eterno. Muda-lhes o coração em outro e assegura-lhes a tua paz, o teu perdão, a tua salvação. Faze morada nelas pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Podem voltar aos lugares. Que Deus nos abençoe.